Sejam bem-vindos para a nossa aula de informática. Hoje iremos fazer a correção do nosso exercício da semana passada. Espero que vocês estejam aproveitando esse tempo com a família, que vocês estejam se cuidando, se prevenindo desse coronavírus, pois essa doença é uma doença muito grave, então precisamos nos precaver, tá? Até voltarmos para a nossa rotina normal. Então vamos continuar com nossas aulas, mesmo que seja à distância. Espero que vocês aproveitem, espero que vocês curtem aí, deem um retorno positivo aí, se vocês estão gostando ou não, se a gente pode melhorar alguma coisa, mudar alguma coisa aí para melhorar a aula para vocês. Fico na expectativa aí do retorno de vocês. Então, vamos fazer uma pequena recapitulação do que a gente viu semana passada, que foi sobre a composição do nosso hardware. Vimos que o nosso hardware é composto por 4 periféricos, que são os periféricos de entrada, os periféricos de saída, os periféricos de armazenamento e os periféricos de processamento. E eu enviei algumas imagens para vocês estarem dividindo elas em categorias. Se elas são periféricos de entrada, se elas são periféricos de saída. Então a gente vai fazer uma pequena correção sobre essas peças aí. Então vamos lá? Então as peças que compõem o periférico de entrada, aquelas que vão entrar com alguma informação no meu computador. Quem são essas peças que vão entrar com alguma informação no nosso computador? São elas o nosso mouse, que vamos entrar através dos cliques. Então temos o botão esquerdo, a bolinha de rolagem, o botão direito. Então ela vai entrar com a informação através desses cliques aí do nosso mouse. Temos o nosso teclado, que vamos entrar com a informação através da digitação. Temos o nosso microfone, que vai entrar com a informação através do som, da voz, para o nosso computador. E temos o scanner, que hoje em dia ele fica acoplado junto com a nossa impressora, tá? Então o scanner hoje em dia ele está junto com a impressora, por isso que a impressora se chama hoje em dia de multifuncional, porque ela tem 3 equipamentos que fazem parte dela. Qual é a ideia do scanner? A ideia do scanner é transformar algo físico em digital. Imagine, sua mãe tirou aquela foto lá de 1985, o filme está lá no seu álbum e ela queria postar aquela foto nas redes sociais. Como ela vai fazer para postar aquela foto de 1984 nas redes sociais? Eu vou tirar uma foto com meu celular e vou postar. Vai ficar horrível a imagem, uma foto em cima de foto. Então a gente tem um scanner que faz esse processo. Eu coloco a minha foto dentro do scanner, ele vai escanear, ele vai digitalizar aquela imagem e vai transformar ela em digital. E aí eu vou poder postar no meu Facebook, no meu Instagram, mandar pelo WhatsApp. Muitas empresas utilizam esse mecanismo por mandar documentos, recibos comprovando que realmente recebeu. Tá? Então esses são os periféricos de entrada, tá? Então é eles que vão entrar com alguma informação. O próximo periférico que a gente vai ter são os periféricos de saída, que são esses periféricos aqui. Caixa de som, como ela vai sair com a informação? Com áudio. Então a minha caixa de som sai com áudio. Então se eu entrei com áudio com o microfone, eu preciso sair com esse áudio de alguma maneira do meu computador. Então vai sair através da caixa de som. O headphone é uma caixa de som, só que em vez de ser fora, vai ficar em cima do seu ouvido. Então o headphone é equivalente à caixinha de som. Então é a mesma função, vai sair com o áudio. Fone Bluetooth, a mesma coisa, vai sair com áudio. Então basicamente é uma caixinha de som, só que miniatura, que fica dentro do ouvido. Nosso próximo periférico é a impressora, hoje em dia é chamada de multifuncional. Então se eu tenho um scanner que transforma algo
físico em digital, eu tenho algo que transforma digital em algo físico. Então, por exemplo, digitei o meu texto, eu quero que eu tenha aquele texto nas minhas mãos, eu quero ter para me ver, preciso assinar um documento, então eu vou imprimir esse texto. Então esse texto está digitalmente dentro do meu computador, então eu preciso ter ele em mãos, então eu vou imprimir, então estou transformando algo digital em algo físico, então vou utilizar a impressora. Temos um monitor do nosso computador, como ele vai sair com a informação, com a imagem, então ele vai dar a imagem para sair com a informação do nosso computador. Projetor é o equivalente ao nosso monitor, só que eu consigo colocar uma imagem muito maior, então ele vai sair com a imagem também. Então esses são os nossos periféricos de saída, então todos eles estão saindo com a informação de alguma maneira. O próximo periférico que a gente vai ter são os periféricos de armazenamento. São aqueles periféricos que guardam as informações no nosso computador. Eles vão guardar a informação no nosso computador. Então aqui eu vou ter o HD, que é o local mais importante do nosso computador. É nele que a gente vai guardar todas as informações do computador. Então, vídeo, música, fotos, recibo, tudo fica guardado dentro do meu HD. Então, quem é o HD? É o meu disco rígido. Então, é uma das peças mais importantes que eu tenho aí. Temos o CD, que é uma tecnologia antiga que não se utiliza mais. Então eu gravava o CD-ROM, que é uma midinha mais clara, que eu tinha uma capacidade de 700 megabytes de informação para guardar. E essa tecnologia foi substituída pelo DVD, que é o mesmo tamanho, só que é com uma qualidade de mídia diferente. Então ela tem a capacidade de guardar 4,8 GB de informação, é uma quantidade muito grande. Qual a diferença entre os dois, professor? Se vocês repararem aqui, a mídia do CD é uma mídia mais prateada. Então essa qualidade de gravação aqui é uma qualidade mais baixa. Então essa mídia aqui prateada, ela dá uma capacidade menor de guardar as informações. Já essa mídia aqui, que é uma mídia mais roxa, que é do DVD, ela me permite guardar mais informação. Então tudo vai influenciar nessa cozinha da mídia que o leitor vai ler. E aí eu tenho um Blu-ray, que é um outro CD, só que diferente dos outros, ele tem uma capacidade muito maior. Então o Blu-ray tem uma capacidade de guardar de 128 GB. Ah, professor, por que ele tem essa capacidade toda de guardar? Vamos voltar lá para a cor da mídia. Se vocês verem, a mídia dele é uma mídia azul, por isso Blu-ray, raio azul. Então, enquanto os nossos leitores de CD e DVD leiam com um canhão de laser vermelho, o Blu-ray ele vai ter um leitor, um canhão de luz azul. Então ele é muito mais sensível. Então, por causa dessa luz azul, dessa qualidade, eu consigo guardar muito mais informação. Próximo periférico de armazenamento que a gente vai ter é o cartão de memória que vocês utilizam no celular de vocês. Então temos a memória aqui que a gente consegue guardar as informações. A gente pode colocar no pendrive, podemos colocar no celular, podemos colocar na câmera digital, que a gente vai guardar as informações aí. E temos o pendrive, que é uma coisa muito utilizada nos dias de hoje para lavar as informações. Então o pendrive tem vários tamanhos, igual ao nosso cartão de memória, que vai de 32, 64 GB, 128, 256, 512 e assim vai indo até a maior capacidade deles. Esses são os nossos periféricos de armazenamento. O próximo periférico e o nosso último periférico
são os periféricos de processamento, que são 3 periféricos de processamento. A nossa memória RAM, que ela vai guardar, alocar os programas que a gente está utilizando naquele momento. A placa-mãe, que é onde vai distribuir as informações. Então, digitei no meu teclado, vai estar aqui na minha placa-mãe. Então, a minha placa-mãe vai mandar para a memória. Da memória vai mandar para o nosso processador. O nosso processador vai processar essas informações, vai mandar de volta para a memória, que vai mandar de volta para a minha placa-mãe, que vai mandar de volta para o meu monitor. Tá? Então essas 3 peças aqui formam-se o nosso periférico de processamento, que vai receber um outro nome também, conhecida como CPU. Então muita gente chama o nosso gabinete, que é a caixa onde a gente aperta para ligar, de CPU. E está errado. CPU é o nome que se dá às 3 peças aqui, que eu vou entrar mais em detalhe mais para frente. Então, essas aqui são os periféricos. Então, todas as outras imagens que eu enviei, que não são essas aqui, não faz parte de nenhum periférico. Eles são peças complementares para fazer os nossos periféricos funcionar. E eu vou entrar em detalhes peça por peça aí para vocês verem aí como funcionam as nossas peças. Dando prosseguimento à nossa aula aí do nosso hardware, a gente vai conhecer a nossa primeira peça. Essa primeira peça está na página 12 da apostila de vocês aí, que é a nossa placa-mãe. Então a placa-mãe é a peça mais importante do computador. É nela que a gente conecta todas as peças: mouse, teclado, monitor, caixa de som, processador. Então todas as peças que a gente viu aí que faz parte dos periféricos encaixa-se na placa-mãe. Por isso o nome de placa-mãe, porque é a placa-mãe que dá origem a tudo, a nossa mãe que dá origem à vida. E a placa-mãe do computador também dá origem à vida para ele, porque tudo depende da placa-mãe. Se a placa-mãe queimar, não temos computador. Então a gente depende muito da placa-mãe, então tudo passa pela a placa-mãe. E é por isso que ela faz parte dos periféricos de processamento, porque as informações precisam passar por ela. Então, acompanhando na página 12 da apostila de vocês aí, a gente vai conhecer qual é a composição da nossa placa-mãe. Então, temos aqui no cantinho do lado esquerdo os slots de expansão, também conhecido aí como slot PCI. Tá? Então, esse slot de expansão serve para a gente estar colocando o nosso placa de rede, placa de áudio, placa de rede. Então, caso as placas daqui que estão soldadas na minha placa-mãe queime, eu consigo colocar uma peça a mais no meu computador. Então, a gente consegue colocar nesse slot de expansão. Mas essa quantidade de slot de expansão aqui, nosso slot PCI, vai variar de placa-mãe para placa-mãe. Tem placa-mãe que vai ter 4 slots, tem placa-mãe que começa aqui e vai ter 3, tem placa-mãe que vai ter 2, tem placa-mãe que vai ter 1, e tem placa-mãe que não vai ter nenhum slot de expansão, permitindo colocar nenhuma peça a mais nesse computador. Do ladinho aqui em azul temos o slot de vídeo. Então esse slot de vídeo aqui só entra na nossa placa de vídeo, então não entra nenhuma outra peça aqui, a não ser a nossa placa de vídeo. Se eu tentar botar minha placa de vídeo nesse slot de expansões aqui, ele não vai funcionar e nem vai encaixar. Então nossa placa de vídeo só encaixa nesse slot de vídeo aqui, que é azulzinho. Do lado dele aqui onde está escrito ASUS, que é o nosso modelo da nossa placa-mãe, é o nosso chipset, é onde tem as configurações de vídeo, de imagens da nossa placa-mãe aí. Aqui embaixo, do lado desse laranjinho aqui, temos o nosso
BIOS, que é onde tem as configurações e as informações referentes a essa placa-mãe aqui. Então todas as informações desse slot aqui, desse slot, desse slot, desse slot está dentro dessa BIOS. Então toda a configuração dessa placa-mãe aqui depende da BIOS. E essa BIOS aqui recebe a energia dessa bateria aqui, que é uma bateria como se fosse uma bateria de relógio, tá? Então a primeira carga que a nossa placa-mãe recebe é dessa bateria aqui. Então todas as informações salvas na BIOS depende muito dessa bateria aqui, e eu não consigo alterar as informações aqui da BIOS. Uma vez que foi gravada essas informações não podem ser alteradas, não podem ser apagadas. Aqui do lado em vermelhinho temos os nossos slots SATA, tá? Aqui está como conectores SATA, mas são os nossos slots SATA. Então aqui só entra os conectores SATA, que é o nosso drive de CD, nosso HD SATA, e que a gente vai ver mais à frente aí. Aqui desse lado aqui temos o conector de energia, nosso slot de energia aqui, onde vai se encaixar a fonte de energia do nosso computador, que eu também vou falar um pouquinho mais à frente. Do lado dele temos os slots da nossa memória RAM, tá? Também vai variar de placa-mãe para placa-mãe a quantidade de slot. Tem computadores que vão ter 6 slots, tem computadores que vão ter 4, tem computadores que vão ter 2, tem computadores que vão ter apenas um slot aí. Então vai variar de placa-mãe para placa-mãe. E depois a gente vai ver também os modelos de memória que a gente tem do nosso computador, tá? Aqui temos o nosso socket do processador, ou slot do processador, que ele vai ter dois nomezinhos aí que vocês vão poder utilizar, ou socket ou slot do processador. Conector de energia auxiliar. Então, além de eu colocar minha fonte de energia aqui nessa base maior de 20 a 21 pinos, eu vou ter mais esse aqui de 4 pinos. Dependendo da placa-mãe, se eu não colocar esse pino aqui, essa conexão de energia aqui, a minha placa-mãe não liga. Então ela depende muito desse conector auxiliar de energia aí. Aqui em cima temos os conectores de periféricos que são soldados na minha placa-mãe. Então aqui em cima temos o mouse e o teclado, a entrada de vídeo VGA, que vamos falar também mais à frente, entrada USB e a entrada de rede, a saída de áudio com microfone, caixinha de som. Então repare que essas peças aqui em cima elas são soldadas na minha placa-mãe. Então quanto mais peças soldadas na minha placa-mãe, mais barato é a minha placa-mãe. Então a placa-mãe mais barata aí temos em torno de R$580, a mais barata, a mais base aí. Existem outras bem mais baratas, mas a qualidade é muito inferior e estraga muito mais rápido. Então quanto mais peças soldadas, essas peças soldadas recebem o nome de onboard, tá? Então existe processadores que são soldados na minha placa-mãe, tem slot que não vamos ter slot aqui de expansão, não vamos ter apenas um slot de memória e tal. Tudo é reduzido para ficar pequenininha, mais compacta e mais barata. Por isso que existem muitos computadores aí de promoção, tá? Então quando o computador aí for R$600, R$800, então provavelmente todas as peças aqui que a gente tem, que a gente consegue trocar, elas vão ser soldadas na placa-mãe, e a gente não vai ter muitas opções. Por exemplo, se minha placa de rede queimar, eu não vou ter slot para colocar uma outra placa de rede, daí eu já vou ficar sem internet, aí eu vou ter que comprar um adaptador para colocar na entrada USB. Então vai me gerar vários problemas aí caso isso aconteça. Então eu tenho que ter cuidado aí na hora de comprar o meu equipamento, que às vezes o barato acaba saindo caro, tá? Então essa aqui foi a nossa primeira peça que vamos conhecer, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre hardware, da nossa correção
não tenha ficado nenhuma dúvida. E aí, agora, no decorrer das outras aulas, eu vou entrar mais aprofundado em cada peça do nosso computador. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam acompanhando aí. E fico na espera do feedback de vocês, se vocês estão gostando, o que vocês estão achando da aula, se precisa melhorar alguma coisa, o que a gente pode estar fazendo para melhorar a nossa aula. Tá? Então, fico por aqui. Até a próxima.